beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, al Laterano, il 10 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato, Francesco Papa. Andiamo verso la reliquia. Carlo nasce em Londres, onde eu e meu marido estávamos por motivo de trabalho em 1991. E após alguns meses, voltamos a Milão. E Carlo viveu seus 15 anos em Milão. Era um menino, desde pequeno, muito atraído por tudo que era a vida de fé. Ele via uma igreja e queria imediatamente entrar para saudar Jesus, ou se fazia uma caminhada no bosque, ele colhia flores para dar de presente a Nossa Senhora. Isso tudo desde quando havia 4 anos. E depois um desejo enorme de fazer a primeira comunhão, que por uma coincidência e um pouco de sorte, conseguimos realizar quando ele tinha apenas 7 anos. E desde então não faltou seus compromissos cotidianos com a Santa Missa e um pouquinho de adoração eucarística, seja antes ou depois da Santa Missa. Obviamente, contudo, essa profunda fé ele centralizava nas suas jornadas e no seu cotidiano que Jesus era a coisa mais importante. Mas isso não o impedia de ser um menino normal e viver em harmonia. Ele gostava de futebol, mas não era fixado, tinha muitos amigos e era organizado de jogar videojogos 1 hora por semana, porque havia entendido que precisava ser dono de meios de comunicação e não escravo. Isso foi algo que ele compreendeu sozinho, tudo com um grande equilíbrio. Então ele possuía esse dom especial que é tudo que compreende a web, internet, programas pela programação de computador. Ele era muito talentoso, um pouco nos dias de hoje, aqueles programas de televisão que mostram aqueles prodígios que têm esses dons especiais fantásticos. Ele tinha um dom especial e muitos diziam que ele era um gênio da informática. Ele consultava textos que normalmente consultam os gênios da informática. E nós íamos comprar livros da faculdade na livraria do Policlínico em Milão, ou em Roma, na Universidade do Estado. E ele comprava esses livros de informática, sabia fazer programas com logaritmos que normalmente só sabem fazer aqueles que tiveram um estudo especial e dedicado. Carlos sabia usar programas muito difíceis como Photoshop, Dreamweaver, Maya. Sabia fazer em 3D desenhos animados. Era um autodidático, que sozinho era capaz de fazer. Para dizer que eu dediquei anos para usar Photoshop. Mas ele
O que fazia com essas coisas de informática? Ele colocava à disposição do próximo, porque além disso, ele cuidou de tudo que diz respeito ao voluntariado de Leão XIII, dos padres jesuítas de Milão. Então ele fez o site dos voluntários, depois seguiu com cuidado o site da paróquia e usava o site para divulgar a fé. De fato, ele fez essa mostra dos milagres eucarísticos que ele mesmo criou. No verão, ao invés de sair, ele se dedicava a criar este site. Esses painéis que contam e narram a história de todos os milagres eucarísticos no percurso dos séculos, que foram verificados e foram aprovados da Igreja. Um trabalho que custaram cerca de 4 anos de dedicação. E nós tivemos que viajar, porque ele pedia e dizia que faltava materiais, pois quando Carlo realizou essa mostra, eram os primeiros anos que surgira a internet e todos esses materiais não se encontravam com muita facilidade. Essa mostra, imaginem que percorreram todos os 5 continentes, isto é, foi hóspede de países como Índia, Coreia, Vietnã, Filipina, Austrália, Estados Unidos, toda a América Latina e Europa. Santuários como Fátima, Guadalupe, Lourdes, para dizer que foi uma mostra que rodou o mundo e está fazendo um grande bem a todos. Em momento vem a pergunta: por que Carlos realizou essa mostra? Porque Carlos era um catequista e, como bom catequista, apesar de ser muito jovem, lhe foi proposto de ser um catequista. E ele percebeu que havia muitos jovens que não iam à missa aos domingos, ou seja, muitas pessoas distantes. Então, esse desejo de fazer com que todos amassem Jesus na Eucaristia foi um empurrão para que ele fizesse essa mostra. Uma grande ajuda para que as pessoas se aproximassem de Jesus e compreender o grande bem que faz receberem Jesus na Eucaristia. Do outro lado, Carlo dizia que temos muito mais sorte daqueles que viveram há 2000 anos atrás, em contato com Jesus, porque eles, para ver Jesus, tinham que se deslocar num espaço de tempo, e nós, ao contrário, basta sairmos de casa, na igreja mais próxima, que encontramos uma Jerusalém bem embaixo de casa, e para ele isso era algo fundamental. Depois precisamos dizer que Carlo era muito dedicado ao próximo. Por exemplo, quando ele morreu, a igreja era tão cheia que haviam pessoas do lado de fora que eu não conhecia, nunca tinha visto. E muçulmanos, budistas, pessoas de várias nacionalidades. Eu me perguntei, como fazia Carlos conhecer todas essas pessoas que eu nunca tinha visto? Descobri um lado do meu filho que eu nunca tinha imaginado, muitas pessoas que ele havia feito amizade. Carlo ia à escola e seu bairro era um dos bairros de Milão. Encontrava porteiros de estabelecimentos, na maioria deles extracomunitários. Ele fazia amizade, ou alguns deles que eram empregados das famílias de Milão. Para ele, cada pessoa era um mundo. Ele se interessava por todos. Alguns deles era como uma flecha de caridade que tocava no coração das pessoas. E ele tinha esse seu lado humano. Se, por exemplo, ele visse mendigos de frente à igreja, porque a nossa paróquia do bairro tinha uma parte em cima, e muitas vezes esses mendigos à noite vinham dormir ali. Carlo tinha se organizado com recipientes para levar um pouco de comida e bebida quente à noite, e com suas economias comprava sacos de dormir para essas pessoas que dormiam em papelões. Assim, para ele ajudar o próximo era um ponto fixo. Carlo ajudava seus colegas em dificuldade na escola, ajudava aquelas crianças que com muitas vezes haviam dificuldades com episódios de bulismo. Tudo isso ele fazia com grande amor, com grande generosidade.